Foi divulgado ontem, né, de forma mais ampla, mais intensa, de que no estado do Ceará, 17 prefeituras extrapolaram os gastos com folha salarial e descumpriram, consequentemente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, conhecida como LRF, nos últimos 12 meses, né? Esse levantamento é feito pelo TCE, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e a partir desse levantamento, exatamente, o Tribunal de Contas vai notificando as prefeituras de que é necessário atentar para esse quesito e, consequentemente, a partir desse alerta, o que se espera é de que as prefeituras, né, busquem se adequar, o que a lei determina. Mas antes de trazer exatamente a notícia, só para poder contextualizar, né, e de forma que facilite a compreensão de quem não tem o devido entendimento do que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, eu vou trazer aqui só exatamente um pouquinho do que especifica sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um código de conduta para os administradores públicos de todo o país, que vale para os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? E aí exatamente na esfera municipal, esfera estadual e esfera federal. Através dela, todos os governantes devem obedecer às normas e limites para administrar as finanças, prestando contas sobre quanto e como gastam os recursos públicos. E essa prestação de contas precisa ser feita exatamente à sociedade. De acordo com a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite prudencial é atingido sempre que o montante da despesa total com pessoal ficar acima de 95%, o que corresponde a 57% da receita corrente líquida. Para o Executivo Municipal, ou seja, para os municípios, o descumprimento do limite prudencial se dá quando o gasto com pessoal é superior a 54%. Então, 54%, muito se fala nisso, né, constantemente, é exatamente o limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Passou dos 54%, você já está exatamente infringindo o que determina a LRF. Então, limite da despesa com pessoal, limite máximo 54%, limite prudencial 51,30% e limite de alerta, que é quando exatamente a partir dos levantamentos, em especial desse acompanhamento feito pelo Tribunal de Contas, chega ali no patamar de 48%, 49%, já acende ali o sinal de alerta. Chegou no 51%, exatamente você já precisa, você gestor, ter uma atenção especial para não deixar com que esse percentual suba, porque a partir do aumento, né, você pode exatamente chegar ao limite máximo, que é 54%. No caso de Itapajé, nesse momento, nós já estamos na casa dos 60%, ou seja, muito acima, né? Mas vamos à notícia, o que está sendo exatamente veiculado nessas últimas horas. Pelo menos 17 prefeituras cearenses extrapolaram os gastos com a folha salarial dos servidores nos últimos 12 meses e descumpriram a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Juntas, elas somam mais de R$1 bilhão com a despesa nesse período. São cidades com baixa arrecadação de impostos que comprometeram mais de 54% da receita corrente líquida somente com o pagamento de funcionários, concursados ou comissionados. Os dados são do Tribunal de Contas do Estado, TCE, apurados exatamente a partir das declarações feitas pelos entes ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro. Isso de maio de 2023 a abril de 2024. Das 17 administrações, 11 já tinham sido notificadas pelo TCE para reduzirem os gastos, mas não atenderam às solicitações dentro do prazo estabelecido pela Corte de Contas. Por isso, elas estavam passíveis a sanções administrativas pelo descumprimento. Todavia, por ser ano eleitoral, restrições já foram aplicadas de forma imediata. Assim, todas estão impedidas de receber transferências voluntárias. Transferências voluntárias são, para ficar exatamente aqui mais claro, né, são as emendas que são destinadas, né, para a saúde, para a educação,
para investimentos em infraestrutura. Por exemplo, você tem uma parceria com o deputado destina aqui uma emenda, você tem uma necessidade de uma construção de um PSF, de uma estruturação numa unidade de saúde. Então, são basicamente aqui esses repasses, né, que os municípios têm direito, inclusive a data limite para se receber esses respectivos recursos, essas transferências voluntárias, foi a sexta-feira da semana passada, isso por conta do período eleitoral. E aí já vale salientar que nós tivemos Irauçuba recebendo, Tejuçoca recebendo, Uruburetama recebendo, Pentecoste recebendo e Itapajé já ficou de fora de transferências voluntárias, né? O montante que esses municípios receberam, e aí o prazo terminou por conta da legislação eleitoral na última sexta-feira. Itapajé já ficou de fora aqui, né? Muito por conta também dessa questão. Então, a questão de transferências voluntárias, né? De obter também garantia direta ou indireta do Estado ou da União, e de contratar operações de créditos, exceto as destinadas ao pagamento da dívida mobiliária e as que visem redução da despesa. É o que determina a legislação. Agora, elas devem reduzir a despesa para evitar punições piores na esfera política ou jurídica, né? Caso o Ministério Público identifique indícios de improbidade administrativa. Todas as 17 prefeituras que extrapolaram os gastos com pessoal têm baixíssimo índice de independência fiscal, cuja arrecadação própria sequer chega a 7% do total da receita corrente, variando entre 0,95% e 6,41%, ou seja, dependem de transferências obrigatórias e voluntárias da União e do Estado para subsistir, porque exatamente o seu poder de arrecadação, né, a sua receita própria, é mínima. Com as sanções, já não podem receber recursos voluntários, como emendas parlamentares, repasses de convênios e outros. Só para você ter uma noção aí do tamanho do prejuízo. Os índices são referentes ao primeiro quadrimestre deste ano, extraídos do Sistema de Acompanhamento das Contas Municipais cearenses, no site do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPES. E aí, seguindo exatamente na matéria, outros 64 municípios também foram advertidos pelo tribunal, sendo 24 por estarem em situação prudencial, no comprometimento do orçamento com pessoal, e 40 em alerta. As notificações são enviadas às gestões previamente para evitar irregularidades. O objetivo é acompanhar os gastos para evitar o endividamento do ente. É como explica o assessor de informações estratégicas e operações especiais no TCE, Daniel Cavalcante. A gente emite um parecer, aprovando ou reprovando, mas é a Câmara Municipal que vai julgar, pontua aí o assessor do Tribunal de Contas. No âmbito político, os vereadores podem entender que o chefe do Poder Executivo Municipal cometeu improbidade administrativa e cassá-lo do mandato, tornando-o ficha suja, para concorrer a outros cargos eletivos ou buscar uma reeleição. Por conta disso, os prefeitos devem ficar atentos às notificações do Tribunal de Contas. O tribunal não condena ninguém. O Tribunal de Contas. O tribunal exatamente faz os levantamentos, notifica, como é esse o caso aqui, quando se detecta que há infração, e aqui há infração à lei de responsabilidade fiscal, com relação aos gastos excessivos com o pessoal. O tribunal faz esse alerta. Quem tem poder, de fato, de tomar alguma medida, né, mais enérgica, vamos dizer assim, é exatamente a Câmara Municipal. Seguindo aqui na matéria, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, as prefeituras podem concentrar até 60% da receita corrente líquida com o pagamento de servidores. O percentual, no entanto, inclui os 6% de gastos com a folha do Poder Legislativo, e sobram aí 54%, né, que é o limite máximo, para o Executivo. Então, dos 60% que as prefeituras têm, porque exatamente o que vai de recursos para a Câmara Municipal é repassado pelo Poder Executivo, aí sobram exatamente os 54%, que é onde a Prefeitura precisa se enquadrar. Todavia, é recomendado sempre ficar com uma margem abaixo do percentual máximo, uma vez que ultrapassar
pode exatamente, né, configurar como uma infração à lei de responsabilidade fiscal. Vamos só fazer aqui um comparativo com relação aos municípios aqui da nossa região, né, para a gente ter mais ou menos uma noção exatamente de como é que está esse cenário. Das 17 cidades citadas nesse levantamento do Tribunal de Contas do Estado, Itapajé está na pior situação, porque está num patamar exatamente de 61,54%. Então a pior situação é a da cidade de Itapajé, primeiro quadrimestre de 2024, 61,54%. Mas a gente pegou aqui um levantamento desse mesmo período, somente referente às cidades aqui da nossa região. Uruburetama, no ano de 2023, a questão, né, do gasto com o pessoal esteve ali na casa dos 49,73%. Está dentro do estabelecido pela lei. Primeiro quadrimestre de 2024, que é esse mesmo período que compreende exatamente a cidade de Itapajé como sendo uma, ou a prefeitura de Itapajé como sendo uma das mais críticas no estado do Ceará. 49,99% a cidade de Uruburetama. Está dentro do que a lei estabelece. Agora vamos à cidade de Tejuçuoca, que fechou no mesmo período lá de 2023, 44,94%. Está dentro da lei. Primeiro quadrimestre de 2024, referente ao município de Tejuçuoca, 42,23%, está dentro da lei, do que estabelece a lei. Irauçuba, no ano de 2023, gasto com pessoal, 47,19%, dentro do que estabelece a lei. Primeiro quadrimestre de 2024, 43,68%, dentro do que estabelece a lei de responsabilidade fiscal. Itapajé, 2023, 63,76%, muito acima do que estabelece a lei. E no primeiro quadrimestre de 2024, conseguiu dar uma reduzida, mas é uma redução que ainda não é significativa, porque continua acima do limite máximo estabelecido pela lei, que é 54%. Nesse momento, Itapajé está com 61,54%. Só tem uma cidade, né, bem próxima aqui de Itapajé, me fugiu até o nome aqui, mas que está numa situação tão crítica como a cidade de Itapajé. Todas as outras estão num patamar menor. Então, essa é a situação, se eu não me engano, ontem eu estava falando, ou anteontem, que cada vez mais está difícil realmente se administrar os municípios à medida que os anos vão passando. Isso é uma situação que eu acredito que todos aqueles que pleiteiam disputar uma prefeitura já devem saber. As dificuldades vão aumentando. E você ter capacitação, qualificação, você ter senso de gestão, noção de gestão pública, é extremamente essencial, é imprescindível. E cada vez mais vai se tornando, se evidenciando isso. Esses dados aqui apresentados, não sou eu que estou dizendo, não é o Jornal Diário do Nordeste que publicou essa matéria também, que é muito extensa e tem lá, inclusive, mais informações, se você quiser conferir no site deles e nos outros portais de notícias. Não é criação, isso são dados que foram publicados a partir de levantamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado, o TCE. O tribunal faz esse levantamento para que exatamente a gente possa ter, né, essa noção. E isso evidencia que cada vez mais você ter um gestor, uma gestora no município que tenha noção de administração, de gestão, é imprescindível. Por quê? Porque aqui você gasta excessivamente com o pessoal, você causa exatamente um inchaço na máquina pública, e aí vem as consequências. O município está impedido de receber determinados recursos por conta exatamente dessa infração à lei de responsabilidade fiscal. Olha o prejuízo que isso causa. Além da outra questão, né, da contratação excessiva, que em algumas situações exatamente, como por exemplo no ano eleitoral, a gente sabe que tem alguns reflexos. Você tem esse ponto aqui que é extremamente preocupante, que é
a limitação ou restrição total de receber determinados recursos por conta exatamente de uma gestão que não tem responsabilidade. Uma gestão exatamente que age de forma inconsequente diante de um problema tão sério que precisa, consequentemente, ter, né, uma condução, uma conduta enquanto gestor de forma séria, de acordo com o que o tema exatamente exige. E acerca desse assunto, só para a gente fechar aqui, nós buscamos, né, contato com a assessoria da Prefeitura Municipal de Itapajé, o novo chefe de gabinete, inclusive, foi contactado pela nossa equipe de reportagem, o Jameson Mororó, é isso? Foi contactado, mas ele nos respondeu que estava cumprindo agenda, visitas ao lado da prefeita, doutora Gorete Caetano, e que posteriormente nos daria um retorno. Mas nós buscamos aqui, eu acho que é importante, né, porque aqui está o dado, que é inquestionável. Mas é importante saber por que exatamente a Prefeitura de Itapajé chegou nesse patamar, né, de 61%, muito acima do que é o limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por que chegou nesse limite? E mais que isso, quais são as medidas para se adequar ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, que serão adotadas pelo governo municipal? Porque essa conta aqui precisa fechar para exatamente concluir o exercício orçamentário de 2024. Então, quais são as medidas que serão adotadas pelo governo municipal ou que estão sendo adotadas pelo governo municipal para se adequar ao que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal? Acho que é importante, até a título de esclarecimento mesmo para a nossa população, a Prefeitura, né, se manifestar com relação a isso. A gente buscou, mas não conseguimos ainda trazer esse posicionamento, e assim que tivermos, se o tivermos, nós vamos estar expondo aqui no nosso Jornal Integração.